a gente precisa aprender a preservar o nosso interno. E esse vídeo eu quero falar bastante sobre autenticidade. Ultimamente eu tenho postado uns vídeos falando muito sobre verdade, sobre o que realmente importa, sobre você seguir aquilo que está de acordo com a sua intuição. Ultimamente eu tenho postado aí uns vídeos falando sobre isso, sobre verdade. Só libertamos a mente quando vivemos a nossa verdade, né? Então eu cravei essa frase aí em alguns vídeos. E cara, faz todo sentido. E nesse vídeo aqui eu quero ser até um pouco mais sincero com vocês, me abrir até um pouco mais. Então em cada vídeo eu estou sendo um pouco mais sincero para as pessoas que estão aqui, né? Acreditando em mim, acreditando no meu trabalho, porque a gente precisa também encarar os fatos, que é a realidade. E o fato que é uma realidade, principalmente hoje em dia, né, que hoje é tudo à base de repercussão, as pessoas elas se importam bastante com isso, né, o resultado. Então, a gente que está nesse ramo aqui, do digital, internet, representar algo através da sua própria imagem, a gente precisa demonstrar resultado, cara. Seja ele financeiro, seja ele à base de status, você curtindo a vida. E o melhor de todos, principalmente um resultado que se encaixa bastante com esse nicho do autoconhecimento, que é você representar a liberdade, viver a sua liberdade. E para mim hoje, a liberdade ela está linkada muito com o que eu nutro no meu interno e com o que eu demonstro para o mundo, através da minha energia, através da minha filosofia de vida, através do meu perfil, de quem eu sou, de quem eu venho me tornando. Então tudo isso tem a ver com autenticidade. E a autenticidade, ela parte do ponto em que eu demonstre ser uma pessoa congruente com o que eu faço e com o que eu falo também, né? Posso demonstrar um resultado aqui de que eu sou um cara que ultimamente estou expressando bem as palavras, falando muito bem sobre o autoconhecimento, sobre você ser uma pessoa bem resolvida internamente, sobre você focar no seu propósito, sua filosofia de vida, se dar bem nos seus relacionamentos. Eu falo bastante sobre isso. Eu priorizo muito esses pontos específicos, né? Falar sobre relacionamento, sobre mentalidade, a comunicação, que é o que a gente tem que prezar. Então, corpo, se você cultiva algum tipo de esporte que você prioriza para você, para o seu dia a dia, como um lifestyle, uma luta, sei lá, algo que te fortaleça fisicamente e também o seu espírito, né? A sua alma, a sua energia. Então tudo isso tem a ver com essa fonte que a gente pode chamar de autenticidade. Como eu falei para vocês que eu estou abrindo o meu coração aqui aos poucos em cada vídeo. Cara, ultimamente eu tô vivendo essa vida aí de solteiro, um homem solteiro, né? E como que um homem solteiro, nesse perfil aqui, que eu estou constantemente representando, tô me mantendo constante, né? Por mais que seja devagar, mas sempre. Eu não paro mais, isso aqui agora tem que fazer parte de mim. Mas por mais que você me veja aí de vez em quando, em cada vídeo, isso aqui passou a fazer parte de mim. Então ler fez parte de mim, estudar autoconhecimento faz parte de mim, e prezar a minha filosofia de vida, sabe? Transparecer, representar o que eu vivo como propósito e, claro, me conectar com pessoas que têm também essa mesma visão de mundo e priorizam também um propósito, tem uma crença que constrói elas de forma muito pessoal. Então hoje, cara, vivendo como um cara solteiro, que estava namorando há uns 2 meses atrás, estava num relacionamento sério, eu preciso contar para vocês que me foge a palavra, mas é como se a minha mente tivesse entrado em colapso. Porque eu estava vivendo em um momento que eu precisava ser um cara mais tradicional, um cara que preza ali a pessoa que está do seu lado, um cara que fala sobre relacionamentos de uma forma mais moralista. Então eu estava vivendo essa vibe porque eu estava namorando, mas infelizmente não deu certo. Eu larguei, eu terminei. Então assim, eu tive que lidar com
com essa transição, né? Com essa parte em que a gente precisa se adaptar ao momento, à fase que a gente está vivendo. Então, tudo isso, cara, acabou encaixando muito sobre o meu interno, sobre eu entender mais sobre a minha autenticidade, ainda mais, sobre eu entender ainda mais sobre o meu propósito e sobre eu não deixar isso de lado, mesmo tendo que ser um cara que representa aqui sobre mentalidade, sobre os relacionamentos, sobre propósito, sobre essa filosofia de vida que é a gente preza e a gente que faz, né, cara? Você constrói a sua filosofia de vida. Eu coloquei na minha cabeça que para que eu não fique pensando nisso, em que eu estava sendo um cara mais cauteloso, mais moralista, eu precisei adaptar a minha mente de uma forma muito drástica a uma forma mais desapegada, sabe? De viver e de ver as coisas em questão dos relacionamentos. Então, assim, eu estava focando em ser um cara mais essencial. Mas no momento, como eu sou um cara solteiro, e o homem solteiro, todos os homens solteiros já vão me entender aqui nesse vídeo. O momento em que ele vive e que se ele não trabalhar as opções dele, se ele não continuar trabalhando o lado dele extrovertido, o lado dele personalidade, o lado dele comunicação, o lado dele interação, interativo, de você não ser um cara fechado para os relacionamentos, porque isso mata muito a sua personalidade e acaba que você ainda se torna aquele cara que está reprimindo desejos, reprimindo sentimentos, guardando mágoas de relacionamentos passados. Então eu estava sentindo essa sensação. Então eu precisei me soltar mais. Então eu preciso também confessar para vocês que atualmente eu estou mais liberal mesmo. Eu estou sendo um cara que eu estou ainda mais aberto a relacionamentos. Então estou conhecendo mais mulheres também. E sem medo de julgamento nenhum. Ah, caraca, esse cara agora está vivendo a promiscuidade. Agora ele quer passar de que o certo é você sair catando todo mundo. Ah, agora vamos pegar a mulherada toda. Não. Eu estou contando um fato que é a fase que eu estou vivendo, você entende? Então, o que isso tem a ver com autenticidade? Tudo, cara, porque se eu passo aqui o conhecimento de uma vida tradicional, eu vou estar contando uma mentira, eu vou estar construindo, tentando sustentar algo que não é verdade, que não é real. Isso vai contra eu prezar a minha autenticidade. Então, a minha autenticidade, ela precisa estar de acordo com a realidade que eu estou vivendo. Os relacionamentos, ele é um ponto, assim, crucial na vida das pessoas que influencia, cara, boa porcentagem de tudo que você vive e até mesmo da sua energia que você transparece para o mundo. Então a gente precisa ficar ligado nisso, cara, e aprender a se adaptar mais à nossa realidade, não fugir disso. Enfrentar esses medos de às vezes ser julgado, caraca, esse cara fala de uma coisa, agora ele tá falando de outra. Não, esse cara ele representa uma coisa, mas na verdade ele mostra outra. Eu tento ser o cara mais sincero possível aqui nos vídeos ultimamente, sabe? E eu vou me abrindo aos poucos com vocês, porque é isso, cara, é a graça. Porque se eu entrego tudo de bandeja e saio falando, minha vida tá assim, assim e tal, tô passando por essa dificuldade, cara, eu tô passando por várias dificuldades, mas e daí? Qual que vai ser o sentido se eu sair contando, se eu sair bostejando todos os problemas aqui pra galera aqui do canal? Acho que não vai fazer sentido nenhum. Possa ser a minha verdade, eu falar que eu estou passando por certa dificuldade, que eu estou em uma época em que eu tô tendo que fazer muitas tomadas de decisões difíceis, beleza, eu posso falar assim de uma maneira muito superficial, muito geral, mas não vem ao caso eu ficar definindo detalhe e contando sobre coisas difíceis em que eu estou passando. Tem a ver com a minha autenticidade? Sim, mas eu preciso filtrar coisas mais construtivas para passar aqui para o canal. Isso é muito sobre o que a gente passa no interno da gente, sabe? E transparece, joga pra fora, parece que isso até te melhora, te deixa mais leve, você articula mais os seus pensamentos e você se sente mais leve, sabe? Você fica até mais produtivo.
Então, assim, a autenticidade da gente vai muito do interno, cara, a base, sabe a raiz? Vai lá na raiz e procura resolver aquilo que tá te incomodando, que tá te segurando, que tá te deixando essa pessoa presa, inconformada, indecisa, confusa na vida. E para mim, como eu tinha falado, os relacionamentos, ele é um ponto importantíssimo que as pessoas têm que buscar resolver. Seja você um cara casado, está passando uma dificuldade no seu casamento, seja você um cara que está namorando e não está sabendo lidar com o relacionamento, seja você um cara solteiro como eu, que se encontra nessa fase de e aí? Você entende? Porque há 2 meses atrás eu estava namorando, eu estava com um compromisso sério, eu estava construindo, alimentando ali uma outra filosofia de vida que, sim, era o caminho, a realidade, a fase que eu estava vivendo. Mas não deu certo. Então, agora eu estou nessa realidade. Um homem solteiro. Um homem solteiro não pode deixar faltar as opções e não pode deixar de estar aberto a novas influências. E sim, cara, ele tem que demonstrar ser um cara apaixonado pelo que ele faz. Ele tem que demonstrar ser um cara que não deixa o propósito dele de lado por causa de relacionamento, ou por causa de medo da solidão, de ficar só, ai caramba, será que eu vou arrumar uma mulher que goste de mim? Então, acho que essa mentalidade não cabe mais a mim, mesmo que eu seja um cara solteiro, e me comparando com aquela minha versão do passado, que também era um cara solteiro, mas porém não tem a mentalidade que tem agora. A diferença é que agora eu prezo mais o meu controle, a minha estabilidade emocional, e isso faz muita diferença. É sobre isso. Nos próximos vídeos talvez eu conto ainda mais sobre essas coisas, sabe? Essas coisas mais internas que faz parte, cara. Sinceridade. E a sinceridade, ela parte da nossa autenticidade. E para que eu seja o cara ainda mais claro aqui e transpareça clareza para você que talvez se identifica com essa fase que eu estou passando, ou talvez não, mas alguma coisa você pode tirar como exemplo, como conclusão, enfim, é sempre essa a minha intenção. Então espero que você tenha gostado. Deixe o seu like, seu comentário, sua opinião sempre sobre cada vídeo, seja um inscrito. E é isso, galera, vamos continuar evoluindo. Por uma mentalidade liberta, continuamos evoluindo.